atraindo a boa sorte. De um tempo para cá, ouvimos muito falar em graça ou ser abençoado por muitas pessoas. Para a grande maioria, infelizmente, ser abençoado é adquirir dinheiro sem trabalhar, nascer bonito e saudável, atraindo a atenção das pessoas. É ter bens de muito valor, exibindo-os como troféus nas redes sociais. Em um mundo tão materialista quanto o nosso, de fato, para a grande maioria, essas são as maiores bênçãos que o indivíduo poderá ter. Assim, longe de valores espirituais, criamos um campo magnético em torno do planeta e em torno de nós mesmos. Algumas vezes com energias extremamente tóxicas, resultado de nossa inveja frente ao sucesso alheio. A Umbanda, à semelhança das religiões africanistas, compreende que Deus, em sua inesgotável misericórdia, permite que busquemos socorro para amenizar nossos sofrimentos e acelerar curas, obviamente, quando já merecedores. Assim como nos deu inteligência para encontrar remédios às mais diferentes doenças, nos permitiu que buscássemos no laboratório da natureza elementos favoráveis a isso. Através do mediunismo, em todas as culturas e tempos, somos inspirados a combinar ervas e outros itens de tal modo que aliviam nossas dores físicas e psíquicas com enorme êxito. Sob esse aspecto, a Umbanda tem o conhecimento ancestral das culturas africana, europeia e indígena juntas, trazendo um universo quase inesgotável de recursos a quem se interessa em conhecer. Desse modo, com a intenção de afastar determinadas energias e a presença tão comum de obsessores em decorrência de nossa índole, são feitas defumações com ervas e outros elementos cujo princípio de ionização de ambientes foram vistos em vídeos anteriores. Para esclarecer um pouco mais esse assunto tão vasto, vamos nos valer da obra clássica chamada Magia de Redenção, de Ramatiz, na psicografia de Hercílio Mais. Nessa obra essencial e quase inesgotável, Ramatiz nos explica como funcionam os objetos chamados talismãs e amuletos, utilizados com o objetivo de aliviar esses problemas, já que ambos são poderosos acumuladores de forças magnéticas. Sim, tanto um quanto o outro são acumuladores magnéticos, dinamizados por nossas entidades em nossas giras quando os benzem. Esses talismãs ou patuás são um dos itens mais importantes encontrados dentro da Umbanda e sempre serão feitos sob medida para cada pessoa, não podendo ser usados em outra, já que são confeccionados com elementos escolhidos pela espiritualidade para cada um. Ramatiz nos explica sobre a diferença de um e outro. Para ele, o talismã cria uma aura em torno do indivíduo, repelindo qualquer energia negativa que venha entrar em contato. Assim, o talismã é um escudo protetor, atraindo ou criando uma aura positiva em torno de quem o utilize. Já o amuleto é um ralo magnético, absorvendo tudo o que poderia ser prejudicial. Vai acumulando energias sem parar, até que seja desmagnetizado por uma entidade durante nossas giras, podendo ser reutilizado depois. Outras vezes, literalmente, explodindo, como vemos acontecer com nossas guias no pescoço, diante um grande carrego espiritual, recebendo esse tipo de explicação,
por nossas entidades em nossos terreiros. Portanto, já que ambos os objetos são afinados para o uso de uma pessoa, não devem ser tocados ou manuseados por outro, já que um outro teor magnético qualquer poderá tornar o objeto nulo, de nenhuma eficácia. Incrível, não? Nessas horas percebemos a importância da Umbanda em nossos tempos, quando resgata um conhecimento milenar que costuma ser rotulado por muitos como superstição. Quando essa superstição se repete a qualquer tempo e lugar, será necessário abrir a mente para o inevitável. Bem-vindos à espiritualidade. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.